Começando mais um Lição Final, o podcast da educação. E hoje recebemos aqui uma convidada mais que especial, que é pedagoga, mestre e doutora pela Unesp em Educação, Maria José Fernandes. Raquel, uma honra receber a Maria José aqui hoje, né? Nossa, sem dúvida, nós ficamos muito felizes quando você aceitou o convite. Acredito que a gente vai aprender muito com você. Sim, e poder ouvir um pouco da vivência acadêmica da Maria José vai ser uma honra pra gente. Maria José, bem-vinda. Muito obrigada. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, né, nesse dia, ter recebido esse convite, porque vocês são lençoenses, como eu, né? E aqui em Lençóis eu construí a minha trajetória, não só profissional, mas toda a minha trajetória escolar, né? Fui aluna da Rede Municipal de Lençóis na Educação Infantil, né? No Walt Disney, Monteiro Lobato. Então é um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje. Bom, a gente fica feliz em poder receber. E para a gente começar então essa conversa, né? Vamos tentar materializar aí as dúvidas que os professores que estão em casa assistindo, que os graduandos também, né, os universitários que são da área de pedagogia, nas áreas de licenciatura, também possam ter a respeito da formação, mas também a respeito da vivência na escola e essa mescla com a prática, com o dia a dia da educação, né, que eu acho que é o que vai contar bastante para esse bate-papo nosso. Então, Maria José, nas formações dentro da graduação das universidades, né, em pedagogia, pela vivência que você tem, quais as dificuldades que você sente? E essa pergunta é muito mais porque você é uma professora da área de graduação, né, da pedagogia, e acredito que você tenha muita prática em identificar os públicos que a gente acaba recepcionando dentro da pedagogia, que depois a gente encaminha para a sala de aula. Quais são os aspectos principais que você poderia elencar para a gente, as dificuldades nessas formações, como que os alunos chegam, quais são os objetivos? Queria que você fizesse um panorama geral para a gente sobre isso, porque é uma curiosidade que eu tenho. Sim, o curso de pedagogia é um curso que ele é muito abrangente, ele tem um público também muito abrangente. A gente tem recebido, que essa é uma mudança muito significativa que eu vejo nos últimos anos, a gente tem recebido estudantes cada vez mais jovens, né? Há um tempo atrás nós recebíamos muitos professores, né, que já haviam feito lá atrás o curso magistério e aí retornavam para fazer o curso de pedagogia e traziam uma bagagem muito grande. Agora a gente recebe um estudante que está terminando o ensino médio, né? E isso nos dá um desafio, um outro tipo de desafio, né? Por outro lado, são estudantes que também são muito mais ligados atualmente, por exemplo, em questões como tecnologia, que são importantes para o trabalho que eles irão realizar nas escolas. Então, acho que é uma mudança que eu vejo desde que eu estou na Unesp, no perfil do aluno que procura o curso, né? Mas eu vejo como um curso muito importante para a formação deles. Eu digo sempre que fazer o curso de pedagogia transforma o que eles são enquanto indivíduos, né? E que mesmo que eles não sejam professores, não se tornem professores no futuro, eles serão seres humanos muito melhores do que aqueles que estão entrando, né? Então é um curso que eu gosto demais, né, de trabalhar, mas é um curso muito desafiador, porque dele sairão os professores que irão para as redes, principalmente para as redes públicas de ensino, né? E é um professor que é polivalente, que na sala de aula ele vai trabalhar com educação física em alguns casos, mas ele trabalha também com matemática, com ciências, com língua portuguesa. Então, formar esse professor em 4 anos é muito desafiador para a gente, e com certeza a gente não consegue oferecer tudo aquilo
que este professor ele precisaria. Eu pegando um gancho do que você está dizendo aí, eu fiz alguns anos de educação física na Unesp, em Bauru. E o curso de educação física lá tem a duração de 5 anos. Sim. Enquanto nas faculdades privadas, esse curso ele costuma durar 3 anos, em muitas universidades privadas, né, faculdades. E esse era um comentário muito vigente lá, porque a gente entrava na graduação com aquela expectativa, poxa, eu quero terminar logo, né? Porque é um erro, na verdade, porque a gente precisa usufruir do processo, mas se você tem lá uma idade mais, né, você é mais jovem, e aí você ingressa na faculdade, mas, poxa, 5 anos, tem faculdade que forma em 3, por que não forma em 3? Eu lembro que os professores sempre diziam, 5 anos, e se for ver, é pouco. Porque a gente ainda não consegue preparar vocês suficientemente para o que a gente acha que vai vir depois. Então eu acredito que na pedagogia com 4 anos isso ainda seja mais gritante. E além da formação, né, para a docência, a pedagogia também prepara o gestor escolar. Então tem uma outra parte desse trabalho que também tem que ser feita pelo curso de pedagogia. Abarca muita coisa. Muita coisa. Para se dar conta em 4 anos. E eu fiquei curiosa em relação a uma questão. Essa mudança do público. Recebia um pessoal mais velho, que já tinha experiência em sala de aula, que havia feito o magistério. E agora os mais jovens. Na sua visão e por tudo que você tem pesquisado, isso significa que esses professores que só tinham magistério se aposentaram? E agora nós vamos ter só o pedagogo mesmo? Raquel, penso que sim. Porque a gente tem, e eu vou falar isso não só pela experiência, mas a gente tem uma pesquisa nacional que foi feita há uns anos atrás, uma pesquisa que foi financiada pelo Observatório de Educação, né, que foi um projeto que a CAPES e o CNPq tinham, e nessa pesquisa, que foi coordenada pela Dalila Oliveira, que foi sobre o trabalho docente no Brasil. E naquele momento, ela já identificou que a gente tinha mais de 50% dos professores que no momento em que a pesquisa foi realizada, eles já tinham entre 40 e 50 anos. Então, esses professores, eles sairiam das nossas escolas logo no início, né, nessas décadas iniciais do século XXI. E a gente tem percebido que esses professores, eles estão se aposentando, acho que até aqui em Lençóis, com o projeto que a gente está tendo, por exemplo, chamou muita atenção o número de professores iniciantes que a gente tem. Para uma cidade que é uma cidade que não é grande, né, quantos professores ingressaram nos últimos anos. Então, a gente está tendo uma renovação muito grande dos docentes em diferentes lugares do país. Né? E aqui em Lençóis, esse projeto, conta um pouco pro pessoal como que está acontecendo esse projeto com os professores iniciantes em Lençóis, porque muitas redes, porventura, talvez não tenham pensado ou se atentado para essa questão dos professores iniciantes. E aí, como ocorre, de que forma isso tem a relevância e a aplicabilidade aí na rede municipal de educação? Esse é um projeto que tem nos estimulado muito, né? É também um projeto novo para todas nós, e ele surgiu, né, também por conta de uma pesquisa de uma orientanda que é professora da rede municipal de Lençóis. Acho que isso também é fundamental, porque há uma ideia muito equivocada, que a teoria e a prática, elas não caminham juntas, né? Então a gente ouve muito isso, quando chega na escola, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Na prática a teoria é outra, né? Isso. E teoria e prática caminham juntas o tempo todo, né? Elas constituem o que a gente chama de praxis. E aí esta professora, né, da rede municipal, a Aline, ela foi minha aluna na graduação, depois no mestrado, no doutorado, e o foco da pesquisa dela no doutorado foram os professores iniciantes e como que se dá o trabalho da coordenação pedagógica em relação a esses professores iniciantes.
Obviamente que essa ideia que a Aline teve a partir da própria prática, né, na rede e tal, ela também foi se sustentando por outras pesquisas. Porque uma pesquisa sempre vai levando a outra, né? Nenhuma pesquisa dá todas as respostas possíveis, né? E aí a gente tem na educação vários pesquisadores que têm se dedicado à formação do professor em início de carreira. Porque o professor em início de carreira, ele tem uma série de insegurança em relação ao trabalho. Ele faz um curso de 4 anos, ele vem para a escola e ele tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Porque ele tem que dar conta do conteúdo específico que ele precisa ensinar, mas ele também precisa lidar com a organização do tempo e do espaço da sala. Ele tem que lidar com questões de disciplina e indisciplina. Ele lida também com a questão do reconhecimento da comunidade escolar, dos pais que muitas vezes questionam, mas esse professor está chegando agora, será que esse professor muito vai ser novinho. professor? Mas ela já se formou, ou ele já terminou a faculdade, será que esse professor vai saber ensinar, né, ao meu filho, à minha filha? E a gente não tem nas escolas, de maneira geral, uma cultura escolar que seja colaborativa. Acho que esse é um desafio que a gente tem, né, nos cursos de formação inicial e na formação continuada também, que é como é que a gente constitui redes colaborativas de trabalho. Né? Então aí a gente tem que pensar um pouco como é que essa escola recebe esse professor que está chegando. E temos também pesquisas que nos mostram que o período em que o professor mais desiste da carreira é o período inicial, até 5 anos de trabalho. Né? Depois disso, o professor, mesmo às vezes com as suas frustrações, com as suas inseguranças, ele, por estar há um tempo, ele acaba ficando. Mas o professor em início de carreira, ele é o professor que mais exonera, né? Porque mesmo entre os professores efetivos, o índice que a gente tem de exoneração nesse momento é muito grande. É alto. É alto, é. Uma outra orientanda minha, a Gabriela, ela trabalhou com professores na rede estadual e só com professores efetivos, né? E professores que exoneraram. Então, por que esse professor que faz um concurso, que tem um emprego público estável, né? Por que esse professor vai embora? Né? E aí ela tentou, então, fazer essa investigação com esses professores, porque na rede estadual, gente, não considerando só professor iniciante, professores em diferentes etapas da carreira, mas o último dado que a gente tinha, que nós trabalhamos, que era de 2018, nós tínhamos uma média de 8 exonerações por dia. É um número assustador, né? Quer dizer, por que os professores estão deixando as escolas? E essa pesquisa, você acompanhou o motivo? Por quê? Sim, acompanhamos. E foi muito interessante porque nos trouxe um dado que nós não esperávamos num primeiro momento, porque você tem sempre uma hipótese, né? Uhum. Toda pesquisa, ela é guiada por uma hipótese. E esses professores, uma parte deles, bastante considerável, são professores que eles deixam a rede pública, mas eles não deixam a docência. Então, são professores que acabam indo para outras redes de ensino. No caso, eram só professores da rede estadual, e a gente sabe que a rede estadual, ela tem condições de trabalho que são muito complicadas, né? A precarização do trabalho tem sido muito grande. Muito descentralizada, né? A rede estadual, porque aí você não tem uma gestão ali próxima. Né? E também a questão de salário, de carreira, de jornada, que esse foi um motivo também que nos trouxe
para fazer esta pesquisa, esse projeto agora com os professores iniciantes aqui em Lençóis, né? Porque Lençóis é uma rede que tem condições de trabalho que são condições bastante diferenciadas em relação a outras redes municipais. Às vezes a gente não tem muito essa dimensão, né? Mas é uma rede que se diferencia muito, principalmente pela distribuição das horas de formação dentro da carga horária semanal, né? A gente tem uma lei, que é a lei do piso, que estabelece que 1/3 da jornada tenha que se voltar à formação, à preparação, né? As atividades de trabalho coletivo de maneira geral. Mas muitas redes de ensino não atendem a essa legislação. Então, ter essa carga horária, né, presente na jornada de trabalho é muito importante. E aí isso também foi um dos motivos, né, que nos trouxe, porque é um professor que ele tem essas horas na carga horária. Então, como é que a gente pode trabalhar com um professor iniciante dentro desse momento? No horário de formação. Inclusive, muitas vezes a gente acaba na prática esbarrando na questão da formação, porque eu costumo bater muito nessa tecla, que a formação é direito, né? Falei sobre isso aqui, a gente falou com a Vera, e que os professores de hoje, talvez eles não reconheçam ou não vejam a importância da formação, porque é direito. Por muito tempo o professor não tinha esse direito, foi uma luta para conquistá-lo. E hoje, esse horário de formação, esse 1/3, ele é um direito que o professor adquiriu. E muitas vezes, na prática, o professor está pensando em tempo com o aluno, tempo de sala de aula. Ah, mas eu quero cobrir uma falta de uma professora, ou eu quero ir no outro período para eu poder conseguir fazer o horário. Para o aluno é muito importante isso, porque você acaba tendo ali um professor de dentro da escola mesmo que está dando aquela atenção para ele. Para a própria escola, em termos de organização, acaba facilitando. Para o professor acaba sendo um ganho a mais, mas aí você tem que informá-lo de que se você fizer mais 5 horas com o aluno, você vai ter que fazer mais X horas de formação. Então essa carga horária acaba extrapolando o seu limite de carga horária. Então essa é uma demanda que a gente costuma tentar equilibrar sempre, porque muitas vezes inviabiliza a prática, porém é indispensável que seja cumprida pela importância, por ser um direito, né, pela base, no sentido de ser, e muitas vezes a cobrança vem no seguinte sentido: poxa, mas a cidade tal não é assim. Aí eu digo, a cidade tal não cumpre com o que a lei exige. Então, na verdade, a cidade tal está desrespeitando o direito do professor. E aí eu entendo perfeitamente o que você disse sobre a rede de Lençóis ser uma rede diferenciada, tanto em termos de oferecimento de informações, quanto em termos de respeito a esses horários de formações e aos momentos que os professores têm para isso. Que quando bem aproveitadas, quando bem passados por esses professores, acaba sendo um ganho imenso e constante, né? Perene. E essa formação para professores nos primeiros anos de magistério aí dentro da rede é indispensável para que a gente tenha de fato, né, um avanço inicial desses professores que saem da sala de aula e que muitas vezes ouvem isso que você disse, né? Na prática a teoria é outra. Então, como que é então na prática? Qual que é a teoria que eu aplico na prática? E acho que é daí a importância, né? A gente não tem educação de qualidade se a gente não tiver formação continuada de professores. Quer dizer, você depende de ter um professor que tenha uma boa formação inicial, porque também sem formação inicial não tem formação continuada que dê conta, né? Ela não pode ser, ela não supre as lacunas de uma formação inicial frágil. Mas sem a formação continuada, a gente também não tem como trabalhar a rede enquanto um conjunto, né? Porque você precisa ter esse momento, e esse momento ele tem que estar ligado às horas que o professor ele também faz na escola, porque às vezes o professor ele pensa a formação continuada como aquilo que eu vou fazer em outros horários, né, como um curso de especialização, um curso que eu vou fazer de extensão,
E a formação é essa formação que está articulada ao próprio trabalho dele, tá? E ter também boas condições de trabalho, né? Porque, veja só, vou pegar a rede municipal de Bauru. A rede municipal de Bauru é muito recente o fato da gente ter as horas de trabalho pedagógico coletivo na jornada do professor. E uma rede que é antiga, uma rede que é grande, né? Mas a gente tem essa realidade, ela é bem recente, né? Lençóis já tinha esse horário garantido, Bauru ainda não. Bauru não tem, por exemplo, para os professores em início de carreira, não tem o horário de HTPC, que é um professor que depende muito, é o professor, e em qualquer estágio da carreira, ele precisa ter esse momento garantido. Mas em início de carreira, até por essa especificidade que eu falei, ainda mais. Né? Então, eu acho que aqui a gente tem tudo isso, né, junto. Você tem a jornada, você tem coordenador pedagógico em todas as escolas, você tem um outro diferencial que é ter coordenador pedagógico na educação infantil, que a gente no Brasil, a etapa que a gente tem ainda menos coordenadores presentes é na educação infantil, né? Então aqui nós temos esse horário na jornada dele semanal e a possibilidade de trabalhar de forma coletiva, né? Agora, é desafiador a gente convencer esse professor que não vivenciou uma trajetória de luta, porque garantir, como o Railson disse, esse 1/3 na jornada não foi uma coisa simples, né? A Raquel passou um pouco por isso, né? Quando eu comecei a dar aula, a gente não tinha, né? É uma conquista isso. É uma conquista histórica do magistério, né? Teve muita pressão, muito movimento, né, nacional, um trabalho muito intenso dos sindicatos para tentar garantir que na LDB a gente já tivesse, né, algumas coisas aparecendo e sendo garantidas, como a formação continuada, a possibilidade da escola organizar-se, ter autonomia, e depois as redes estaduais e municipais foram fazendo esses ajustes. Então, antes da década de 90, era assim muito raro a gente ter, né, redes que tivessem esse momento de formação. Então, é um momento que não é um momento burocrático, né, que não está ali só para encher o tempo do professor, e é um tempo que é essencial para ele se preparar e para ele preparar aquilo que ele vai fazer com os estudantes. Sim, por isso a importância de boas formações também, né? Você não oferecer pro forma. Estou oferecendo essa formação porque está no regulamento, porque é o que eu preciso oferecer. Mas oferecer boas... Eu até tive essa fala recentemente em uma reunião a respeito do tema das formações, que é a seguinte, a comparação, né? Hoje a gente tem que lidar com alunos nas salas de aula que você precisa improvisar, inovar, você precisa criar. Até a última entrevista que a gente fez aqui com a Carol Zolim foi a respeito dessa questão, né? O método construtivista na formação da educação infantil, e você criar sempre com o aluno para que ele sinta parte daquilo, pertencimento, para fazer sentido para ele. E eu sinto que a mesma regra, eu vejo que a mesma regra deve se aplicar às formações de professores. Porque os professores também, cada vez mais, eles estão menos dispostos a engolir uma formação pro forma, do tipo, vai lá, vê toda aquela pessoa falando tudo aquilo que para ele é chover no molhado, né, como diz o ditado, e aí esse professor vai lá e se sente num momento sem sentido, né, esse momento... Por isso que não dá para colocar todos no mesmo pacote, né? Quem está há 30 anos no magistério, quem tem 5 anos de magistério, na mesma formação. As necessidades, elas são muito distintas, né? E aí eu vou até voltar um pouco no curso, né, e no projeto que a gente está tendo aqui em Lençóis,
Porque a perspectiva, ela é um pouco nesse sentido do que o Railson colocou, né? Da gente não chegar ali e dar aula para esses professores. Nós estamos todos ali num momento de aprendizagem coletiva. Então, as atividades que a gente tem procurado organizar são atividades em que eles se coloquem também como sujeitos deste processo. Né? Estamos aprendendo com eles, porque não temos todas as respostas, assim como eles também não têm. E aí a gente tem organizado de uma forma que eles possam sempre também falar muito. Então, trazer essas demandas. Então, o recorte ele foi bastante específico, né? Eram professores que estivessem iniciando, não apenas na rede municipal, mas que eles estivessem iniciando na docência. Porque às vezes você tem um professor que começa a dar aula aqui nesse município, mas ele tem 15 anos de experiência em outras redes de ensino, né? E aí quando ele vem e ele se depara com esse professor que está chegando, eles têm demandas que são muito diferentes. Né? E aí pode parecer até que é uma bobagem, aquele professor está tendo dificuldade, por exemplo, com coisa que ele já superou há muito tempo. Mas para o professor que está, por exemplo, uma das professoras, no primeiro encontro, né, do projeto, ela estava há 40 dias na sala de aula. Então, uma professora com 40 dias, ela está vivenciando, assim, são muitas emoções, né? Experiências novas. Quer dizer, você está num processo de passagem de estudante a professora, né? Porque mesmo que a escola seja para os professores um espaço já conhecido, porque todo mundo, antes de chegar na escola como professor, já esteve na escola há muito tempo como estudante. Mas a hora que você volta neste outro papel, você tem muitas coisas, né, para compreender sobre a própria gestão da escola, sobre a gestão do seu próprio trabalho, né? Então, por isso que é tão importante trabalhar também, em alguns momentos, com grupos diferenciados, né? E aí, neste caso, a gente está com os professores em início de carreira. E é uma experiência que outros países já têm, né? No Brasil, nós não temos muitas experiências e projetos desenvolvidos nesse sentido. Não conheço nenhum projeto que seja um projeto institucional, né, assumido por um município e oferecido à totalidade de professores daquele município. A gente tem iniciativas, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos tem um projeto já há alguns anos, que é um projeto de acompanhamento a professores em início de carreira. Mas esse projeto, ele é procurado pelo próprio professor. Eles têm um acompanhamento que é feito à distância, né? Tem professores da universidade e professores experientes que acompanham, mas isso depende de um desejo individual. E para um professor que está num período de grande insegurança, é complicado que ele também pense em como que ele vai buscar essas alternativas, onde que ele pode buscar apoio. Vocês têm um receio também, né? Vou perguntar para ele, será que não vai parecer que eu sou muito inexperiente como também? Como eu vou ser, como eu vou ser eu não estou dando conta. Então tem toda essa situação também, né? Meu ritmo tá bacana, e inclusive para fazer essa rotina, muitas redes, que é o caso de Lençóis, eu falo mais propriedade por conta disso, oferecem para os professores o sistema de ensino, né? Há algumas redes que não, né? O professor entra sem um material a ser seguido, mas ele vai ter as orientações pedagógicas ali da escola onde ele vai dar aula. E o sistema de ensino, ele dá o alicerce ali para que o professor trabalhe, mas muitas vezes ele também não oferece o suficiente. E aí vem a questão da formação, né? A gente falou disso no último programa, e eu acho muito importante sempre bater nessa tecla para os professores que assistem, que você fazer um plano de aula,
envolve não uma receita de bolo, mas envolve a sua graduação, a sua formação, as formações que você participou, os alunos da sua sala nova que você está conhecendo, para você estabelecer ali uma rotina, um plano de aula para aqueles alunos, e além de tudo isso, o que a escola também te proporciona, a interação que você tem. Então, tem muita coisa envolvida para algo que parece simples. E muitas vezes esse professor chega e se sente exatamente nessa posição. Como eu vou ser interpretado se eu pergunto, se eu tiro dúvida, se eu perguntar, não vai parecer que eu sou inexperiente. E acho que é uma situação bem pertinente na realidade das escolas, né? Muito. Não só dessa, né, mas de maneira geral, né? As pesquisas que a gente tem sobre os professores iniciantes, eles chamam inclusive esse momento de choque de realidade, né? Porque é um choque de realidade. E, infelizmente, nós não temos uma cultura que valorize o apoio a este professor. Porque a Raquel tem bastante experiência, né, também como professora. Como é que as escolas normalmente elas faziam com o professor que estava chegando? A esse professor era atribuída a sala mais difícil, às vezes no pior horário, com os alunos que tinham também maiores dificuldades, e aí você colocava um professor que estava inexperiente. Isso porque a gestão também não queria se indispor com os veteranos, ou não era por isso especificamente? Porque você pega quem está há mais tempo, tem mais tempo os mais antigos de escola, os mais antigos de rede, e esses, dado o tempo que eles estão na rede, eu vou pegar uma sala melhor, vou pegar isso. E aí o que sobra é essa que é atribuída para o iniciante. Porque, na verdade, acontecia um equívoco, que talvez seja até por isso que ele colocou, ninguém queria se indispor. Porque você ia para uma atribuição e você participava de uma escolha. Pelo tempo de sala. Então, aquele que tinha a melhor pontuação escolhia. Eu cheguei esse ano, eu fico... Sim, você fica com... E aí a gente parte do princípio que a maioria dos professores, os que já estavam na escola, conheciam a composição de cada sala. Então, muitas vezes escolhiam realmente pela dificuldade da sala. Acho que tem mudado um pouco essa questão, porque há algumas décadas atrás acontecia exatamente do jeito que a Raquel falou. Então, muitos professores, inclusive, achavam que esse era um direito legal que eles tinham, que por ter mais tempo de serviço e maior pontuação, que eles tinham a prerrogativa de fazer a escolha. E fazer a escolha significava escolher as melhores turmas, naquilo que era a concepção desse professor de melhor turma. Com o passar do tempo, vem essa discussão de que atribuir uma sala, uma turma, não significa o diretor se submeter a essa pontuação. Porque ele pode fazer uma atribuição considerando os diferentes perfis de professores que ele tem. Porque muitas vezes você tem um professor que ele vai ter melhores condições, por exemplo, de assumir uma sala que demanda uma atenção maior em relação à questão de organização da sala, né, de lidar com questões de disciplina. Então, se você pega um professor muito inexperiente, você tem uma grande probabilidade do trabalho não funcionar. Então, você vai... Aquela sala que já não era uma sala muito em condições muito favoráveis, ela tem grande possibilidade de fracassar, né? Então, acho que a gente tem que ter um cuidado grande em relação a isso. E mesmo entre os professores, há ainda aquela ideia de que, mas ninguém me recebeu quando eu cheguei na escola, ninguém me deu essa ajuda, por que agora eu tenho que auxiliar o professor? É cíclico. É cíclico. Então, acho que é ir quebrando também um pouco isso, né? E fazendo com que a escola receba de uma outra forma.
Porque eu vou pegar um caso que é muito conhecido, que é o caso da Finlândia, né? Que a gente ouve sempre falar, a Finlândia, a posição que a Finlândia ocupa, né, mundialmente em relação... Isso. E aí a Finlândia, ela faz uma série de coisas, né, para conseguir ter esses melhores resultados, né? Esses resultados, eles não vêm gratuitamente. E uma das coisas que a Finlândia faz em relação à formação de professores é que nenhum professor, assim que termina o curso, ele assume uma sala de aula sozinho. Ele assume sempre uma sala de aula em parceria com um professor experiente. E gradativamente, o professor experiente, ele vai saindo de cena, e o professor iniciante, ele assume integralmente a sala. E nesse momento em que os dois ficam juntos, há uma relação entre eles, que é uma relação muito próxima, e ele vai dando feedbacks, né? Então, uma atividade, por exemplo, que o professor iniciante realiza, o professor experiente vai dando feedbacks para ele do que ele precisa fazer de ajuste, o que não deu certo. Então, no Brasil, a gente não tem essa, mesmo porque nós temos um número insuficiente de professores. E aí, você termina o curso, você já vai para a escola, né? Então, acho que a gente precisa pensar pelo menos em algumas iniciativas que tentem amenizar, né, essa dificuldade, essa fragilidade que a gente pode ter na inserção desse professor na escola. Porque é um momento difícil mesmo para o professor. Na hora que você chega em uma escola, por isso talvez surja até aquilo, né? A teoria na prática é outra. Porque ele tá meio perdido ali, tudo aquilo é muito novo para ele, né? Como falamos, é muita coisa para ele dar conta. E muitos se deparam com essa resistência, né? Os professores experientes sabem e eles que estão chegando não, e há essa distância. E como é que eu falo que eu não estou conseguindo, né, fazer? É muito difícil você lidar com esses sentimentos todos. Ô Maria José, e, por exemplo, no curso de pedagogia, os alunos fazem um estágio. Eles dão devolutivas daquilo que observam. Como que você olha para esse impacto? Como são essas experiências que eles têm na hora de estágio? Eles fazem um contraponto entre esse estágio e a teoria que eles estão vendo ali? O que ele observa do professor que já está em sala de aula? E tentamos sempre fazer isso, né? Problematizar. Mas o estágio, ele tem muitas limitações, né? Embora a gente tenha hoje 400 horas de estágio no curso de pedagogia, foi um aumento muito significativo, né, que tivemos, mas temos muitas dificuldades, porque, por exemplo, eu já fui professora de estágio dos anos iniciais. Nós não temos como acompanhar esses alunos. Então, você pega 40 estudantes de pedagogia, eles vão para a escola fazer o estágio. Em algumas situações, eu consigo ir até a escola em que esse estudante está fazendo estágio. Então, a gente fica na dependência de que eles tragam as dúvidas, as dificuldades do estágio que eles estão fazendo. Então, aí essas dúvidas nós vamos problematizando e tentando explicá-las e justificá-las e buscar soluções do ponto de vista da teoria. Então, como é que teoria que explica, por exemplo, essa atuação que você observou na escola. Mas eu percebo o estágio como ainda muito limitado. De 2008 para cá, nós temos um projeto que ele é um programa, na verdade, que é um programa que foi criado pela CAPES. Em 2008, eles criam uma diretoria de educação básica na CAPES, que historicamente a CAPES sempre se voltou para a pesquisa. Então, ela sempre teve uma atuação no ensino superior.
E aí eles criam uma diretoria de educação básica, justamente para tentar pensar a formação de professores de forma não dissociada da formação no ensino superior. Porque não é uma coisa a educação básica, outra coisa é o ensino superior, né? Porque, vejam, se eu tenho uma boa formação de professores aqui, isso com o tempo vai ter reflexo na educação básica. E se eu tenho uma formação básica melhor, eu também vou ter melhores profissionais. Essas crianças da educação básica chegam no ensino superior. Então, a diretoria de educação básica na CAPES foi um fato muito importante para a educação brasileira como um todo. E um dos programas que eles criaram se chama PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência. Porque a gente tinha um programa antigo nas universidades, que era o PIBIC, que era o Programa Institucional de Iniciação Científica. Então, criou-se a iniciação à docência. E o PIBID, nós temos muitas universidades no Brasil que tem o PIBID em funcionamento, e o aluno, desde o início do curso, ele pode entrar em um dos projetos do PIBID. E aí ele tem, na escola, um professor que a gente chama de professor supervisor, que é um professor da rede que recebe uma bolsa paga pela CAPES para receber um grupo de estudantes. Então, você tem um professor da universidade, você tem os estudantes e você tem um professor da educação básica. E aí, a gente tem um planejamento de trabalho que envolve a escola e a universidade. Esse projeto, ele traz resultados, assim, fantásticos, gente. A Unesp tem, eu não sei atualmente qual é o número total de estudantes nas diferentes licenciaturas. Eu trabalhei um tempo como coordenadora de gestão, né, do PIBID na Unesp, mas seguramente são mais de 1000 licenciados em todos os cursos, né? Todas as licenciaturas estão envolvidas. E aí eu acho que a gente tem, uma condição que talvez falte ao estágio, a gente tem neste programa. Porque você tem o tempo todo esse paralelo, ele vai para a escola, volta para a universidade, a gente discute coletivamente, volta para a escola. Então é uma via de mão dupla, né? Acho que é um avanço em termos daquilo que todo curso de licenciatura deveria garantir, né? Que é essa relação com a educação básica. Você retira um abismo, né? Da graduação para a prática, mesclando as duas coisas no dia a dia desse criando pontes. Sim, criando pontes, você junta a vivência prática com a teórica, e eu acho que é uma das formas que a gente consegue superar essas dificuldades constantes que a gente já identificou e que a gente vê que acontecem, e como a gente resolve. Resolve na base. Então, eu acho que é muito bom que isso esteja acontecendo na formação e que se expanda, né? Que se expanda, não apenas para determinados locais, mas que aconteçam cada vez mais onde tem a graduação em pedagogia. Nas licenciaturas. Nas licenciaturas. Nas licenciaturas em geral, porque é muito importante. E os professores também, na hora da prática, muitas vezes eles acabam... os professores se enxergam de uma forma muitas vezes menor do que eles realmente são. Porque a docência, a licenciatura, ela é incrível, ela é a profissão aí primordial para tudo, né? E não basta a gente manter isso no discurso. De fato ela é. E muitas vezes nas escolas a gente vê muitos professores, e eu falo como quem já ouviu isso de professores, né, dizendo para os alunos, vai ser outra coisa, vai ser professor não. Só sim, que o ser professor, na verdade, a gente deveria ter um estímulo, sim, porque, de fato, se você comparar a profissão a muitas outras profissões, por óbvio que não se paga o que deveria, né? E isso é geral, não é um município, não é um estado, isso é no geral, no país todo. Até porque o recurso ele vai destinado, vai carimbado, que a gente chama, e aquele recurso é o que você tem que se virar para poder oferecer infraestrutura de rede para aquela cidade ou para aquele estado.
mas o professor se entender como protagonista desses processos e executá-los, né? Executá-los e enquanto os executa, entender o protagonismo dele, o papel que ele tem e a beleza daquela atividade, né? Eu acho que soa como utópico, mas não é. É muito prático. E às vezes quem está de fora enxerga melhor do que quem está lá dentro. E aí nisso, quando a gente fala da graduação, é um público muito específico, mas a gente precisa atrair, né? Sim. Né, os mais diversos aí, para que a gente tenha, né? Você mesmo citou que às vezes falta, né? Os professores, a gente vive isso também na rede, às vezes a gente abre para atribuir e não tem, né, para quem atribuir determinadas salas. Então é importante que a gente fomente de fato o ingresso na licenciatura, né? Pegando o caso da universidade, nós temos as menores procuras nos cursos de licenciatura. Licenciatura, sim. Né? E isso é muito sério, porque você compromete o futuro do país. Né? A educação, você tem que ter ações presentes, mas é uma ação que volta-se ao futuro. Né? E se você não tiver ações hoje para atração, né? A gente tem o que a gente chama de atratividade docente. Já há alguns anos, por exemplo, a Bernadette Gatti, ela fez uma pesquisa nacional sobre os professores brasileiros e ela já falava bastante da atratividade da docência, né? E a gente acho que tem tido poucas ações nos últimos anos nesse sentido, né? Como é que você atrai este jovem para ser professor? No ensino médio eles falam muito isso, que eles reconhecem a importância do trabalho do professor, mas eles não querem ser professores, né? E atrair os jovens para a docência passa pela valorização social deste trabalho, que é uma coisa importante, passa também pela valorização objetiva, né? Que você ter melhores condições de salário, de trabalho, isso também é importante. Mas a gente tem que ter um trabalho nacional, né, que seja realizado no sentido de como é que a gente traz esses jovens, né, para esse trabalho que é fundamental. Outros países já passaram por problemas em relação a isso. Os países europeus, por exemplo, já enfrentaram isso na década de 90. Portugal teve que abrir mão de uma série de projetos para tentar atrair os jovens para a docência. A própria Finlândia, né? A Finlândia hoje, o magistério é uma carreira muito procurada pelos jovens, mas isso também não aconteceu de uma hora para outra. Então, eu acho que o Brasil precisa mirar um pouco nessas experiências que já deram certo em outros países, para ver o que é que a gente pode fazer. E uma coisa interessante, até com o PIBID, que eu falei para vocês, é que vários jovens que entraram na licenciatura nos últimos anos, aqui nos nossos cursos de licenciatura da Unesp, vêm de escolas que tinham projetos do PIBID. E aí isso se tornou um objeto de interesse de algumas professoras, né? Assim, mas por que eles estão vindo? E foi muito legal porque a presença do licenciando, que é um jovem que está na escola e que se aproxima muito desse estudante do ensino médio, acabou sendo um fator de atração. Dizer, olha, eu quero ser aquilo e fazer aquilo que aqueles estudantes do PIBID faziam na minha escola. Então você veja que é uma coisa que vai abrindo, é cíclico. E a docência, gente, não é utópico. Né? Como, não dá pra gente achar assim que eu vou ser professor e vou mudar o mundo. Né? Mas o trabalho do professor, ele é um trabalho fundamental. Sim. Poucas carreiras têm o retorno social que o trabalho do professor tem. Falamos sobre isso, né? Em algumas ocasiões. Quanto isso é gratificante para o professor e quanto isso é importante para os alunos. Tem uma peça, não sei se vocês chegaram a ter o privilégio de assistir,
mas o grupo Atos e Cenas aqui em Lençóis, lá em 2002, mais ou menos, apresentou essa peça, que chama Se Chovesse, Vocês Estragavam Todos. Aquela peça, ela deveria ser obrigatória para todo aluno de licenciatura, porque aquela peça, eu me arrepio toda vez que eu explico para alguém. Você chegou a assistir aquela peça? Eu Você acha que lembro assistiu dessa peça. a peça? Se Chovesse, Vocês Estragavam Todos, era o nome da peça. E essa peça, para o aluno de licenciatura, para o graduando, né, qualquer área de licenciatura ou pedagogia, eu digo que é essencial porque ela se passa no período de ditadura. Então, o contexto dela é a época da ditadura militar. Ela foi escrita nesse período e ela é praticamente um monólogo. O ator que interpreta o personagem principal, ele fala com a família. Então, a família está ali e essa peça pode ser feita tanto com atores ali imóveis no centro do palco, que é a avó, o avô, a mãe, a tia, e aí, ou com bonecos ali mesmo, né, improvisados ali. E aí, porque é só o ator principal que fala. E enquanto ele fala, ele descreve como é a escola. Ele começa a ir à escola, é um menino que começa a ir à escola. E a referência que ele tem de escola é a professora. E a professora explica, a professora fala aquilo e fala outra coisa. E ele diariamente chega em casa e conta para os pais o que ele aprendeu na escola e quanto é mágico a escola. E com o tempo ele começa a descobrir, e a peça vai se passando, e aí ele chega num ponto em que ele descobre que, porque quando eu conheci, né, eu vi o cartaz da peça, Se Chovesse, Vocês Estragavam Todos, que nome, né? E aí quando eu assisti, então eu fui entendendo ao final da peça que ele descobre que naquele período, se você não se tornasse professor, você se tornaria boneco. Ou vice-versa, você teria que fazer uma escolha. Ou você se torna boneco, ou você se torna professor. E basicamente a metáfora ali, para não ter censura, basicamente assim, ou você obedece o sistema e simplesmente diz sim senhor, não senhor, e toca a sua vida sem questionamentos, ou você passa a ser um crítico das coisas, enxergar além e passar adiante esses ensinamentos. É uma coisa ou outra. São opostos. O professor não é um fantoche, o professor não é um boneco, o professor é protagonista. E aí a peça ela aborda isso e ao final você tem o protagonista adulto que chega para a plateia, que na verdade é para a família, né? Chega para a família e diz que ele escolhe ser professor. E ele explica, né? Ele começa a dar uma aula, tal, ele chega na casa dele e diz que escolheu ser professor. E ele fala, eu escolhi ser professor porque se chovesse, vocês estragavam todos. Ou seja, alguém tem que ser o guarda-chuva daquela família, alguém tem que estar lá por eles. E isso é maravilhoso. Então, essa peça ela me arrepia até hoje. Eu comprei um livro num sebo da internet com o texto da peça, porque eu acho fantástico. Fantástico. Eu acho que aí está a essência de você, de fato. O professor ele é o contraponto do fantoche, né, do que simplesmente cumprir ordens. Por isso eu digo que o magistério ele é tão heterogêneo. O questionamento é parte do magistério, né? Então eu acho sensacional. Ou assim, né? Deveria ser um questionamento. Sim. E aí entra essa questão da própria graduação e dessa formação, né? Inicial, da formação continuada, para que isso não se perca, porque é fantástico mesmo, né? O que precisamos. Uma carreira que às vezes as pessoas me falam, você seria outra coisa? Eu não seria outra coisa. Se eu tivesse que voltar, né, eu recentemente eu fiz o concurso de livro docente, né, na Unesp o ano passado. E aí a gente tem que fazer um memorial. E para fazer esse memorial, você volta, né, na sua trajetória. Gente, aí sabe uma coisa de você se emocionar com coisas, até agora me emociono, né? De você ver o quanto o trabalho dos professores que você teve foram importantes na sua vida, né? E o quanto o seu trabalho também é importante na vida de outras pessoas, né? Então eu falo, eu não seria outra coisa, né? Também não. A gente não consegue, né, que eu pensar,
Porque eu sei que muita gente fala, se eu tivesse que voltar atrás eu não faria. Não, eu seria novamente. Esses dias, uma amiga minha, professora da educação especial, encontrou um ex-aluno. E elas fizeram um tempo uma prática que a família não fazia a sua parte, então ela começou a levantar às 4 da manhã e ela ia com essa criança até o posto de saúde para conseguir todos os serviços, que era só isso que a família precisava fazer, mas não fazia. E nós conversamos muito mais, você não vai dar conta de fazer isso para a rede. Mas há pouco tempo, então, a parceira dela encontrou um aluno. Esse aluno gagueja até hoje. E ele falava assim, avisa ela chama Maria José também, avisa a Maria José que eu dei certo. Né, que valeu a pena tudo que ela fez. Então, a hora que a outra chegou contando essa história pra gente, nós falamos, poxa vida, né? Porque foi Mas sim, olha, diga para ela que eu arrumei emprego, eu casei, eu tenho 2 filhos, eu dei certo. Então é uma transformação. E para muitas pessoas, muitas crianças, né? Essa é a única possibilidade, é a presença desse professor. Principalmente para aquelas crianças que vêm de meios menos favorecidos. Sim, a educação é o único instrumento de transformação. Se tiver outro, é aleatoriamente um caso fortuito aí, totalmente excepcional, porque o caminho da transformação é a educação. Passa caminho pela educação. Sem educação, para que a gente tenha, né, o desenvolvimento pleno dos sujeitos, a gente depende totalmente da educação. Sim. E dentro dessa trajetória toda sua dentro da educação, de vários anos, décadas, a gente chegando na essência, né, porque o tempo passou que a gente nem viu, a gente combinou um tempo, mas já passamos em muito aquele tempo que a gente combinou no começo. Aí ficaríamos mais. E aí, dentro dessa trajetória toda na educação, eu queria que você falasse, óbvio, da sua formação, da sua trajetória aí, de uma forma sintetizada, para que as pessoas também saibam essa sua trajetória e qual a lição final que fica, que já é o nome do nosso podcast por isso, né? A lição final para alguém que esteja começando agora, que esteja pensando em seguir na carreira acadêmica, que esteja pensando em seguir como professor, né, de sala de aula, que queira ingressar, traçar essa trajetória que você escolheu. Qual a lição final que fica? Eu acho que os olhinhos marejados dela já significam a lição final. Já dizem. Mas fala pra gente um pouco da sua trajetória, da sua formação e fala pra gente a lição final. Eu fiz um curso de magistério, né, como uma parte das mulheres da minha geração. E aí fui ser professora, comecei a ser professora em 1990, né, e fui fazer geografia. A minha primeira licenciatura, né, foi geografia, e fui professora da rede estadual por vários anos. Também trabalhei um tempo curto na rede municipal como professora de geografia, mas foi um tempo pequeno, e em escolas particulares, né, aqui em Lençóis. Aí eu fui para a coordenação em 1997. E quando eu fui para a coordenação, já foi num momento em que só o ensino de geografia não me preenchia. Eu acho que eu já tinha preocupações outras, que era pensar a escola, né? E fui então para a coordenação na rede estadual, onde eu fiquei até 2003 como coordenadora. E na coordenação é que vieram as inquietações que me levaram aos estudos no mestrado e no doutorado, né? Aí começo a trajetória dos estudos, né, das pesquisas sobre a coordenação, mas ainda trabalhando como professora, como coordenadora, como professora efetiva, mas afastada para a coordenação, até o momento em que trabalhei também, né, com a Raquel na Facol, que foi a minha primeira experiência no ensino superior. E aí eu entro na universidade em 2009, né, como professora, mas uma coisa que eu acho que esse foi um desafio que eu levei para a universidade e que até hoje eu tento não perder de vista,
que é, eu estou aqui como professora do ensino superior, mas antes de tudo eu sou professora, né? E aí eu tenho que continuar mantendo essas relações com a escola, né? Então, é nisso que eu estou até hoje, né? E acho que como uma lição, né, é que a gente não pode perder na educação a esperança, né? E acho que aí a esperança, vou citar o Paulo Freire, né, que ele fala da esperança como o esperançar e não como o esperar, né? Porque o trabalho com a educação é um trabalho de esperança. Nenhum professor consegue, você não fabrica um copo, né, que você objetivamente realiza um trabalho e você vai ver ele se materializar e de forma rápida, né? O trabalho do professor é um trabalho futuro. É isso, é você ver lá na frente que o aluno deu certo. É o plantador de tâmaras, né? Isso. Alguém vai comer as tâmaras, né? Mas para isso precisa plantar. Plantar primeiro. Maria José, muito obrigado. Fico muito feliz com essa conversa que a gente teve aqui, muito enriquecedora. Tenho certeza que quem acompanhou a gente até agora também sai maravilhado, porque a essência do programa é justamente essa, né? Que é o podcast da educação, justamente para que a gente aborde as essências da educação, né? Não é meramente técnico, não é meramente formal, não é algo que deve ser sempre pesado, porque eu sei que as responsabilidades às vezes tornam um peso muito grande para a vida das pessoas, mas a educação também tem as suas belezas, maravilhas, recompensas, e isso deve ser falado, e às vezes acaba não sendo dito. Então eu agradeço a sua vinda aqui, ter vindo para Lençóis para falar com a gente, eu fico imensamente feliz. Maria José, foi um prazer. Eu acredito que as pessoas que, né, estão ouvindo conseguiram sentir essa paixão mesmo pela educação, né? Que esse brilho no olhar é possível mesmo após tantos anos trabalhando, enfrentando tantas dificuldades. Então, foi maravilhoso conversar com você e a gente ainda pede para voltar, né? Sim, claro. Porque, na verdade, eu fiquei o tempo todo aqui pensando assim, em algum momento a gente vai precisar conduzir a conversa para a área da gestão, porque eu sei que você é professora nessa área de gestão escolar. Porém, a conversa estava tão boa na área, né, da docência, ali, da questão de formar os anos iniciais, de formação, de sala de aula, de experiências, que a gente acabou gastando todo o nosso tempo com isso. Então, a gente precisa voltar a conversar para falar um pouco mais também sobre a gestão. E, inclusive, a Aline tem que vir aqui futuramente também para falar sobre esse assunto mais especificamente, porque é muito interessante, né? Sim, acho que eu agradeço, tive a grata satisfação, né, de estar aqui com vocês hoje. E essa iniciativa também de ser um podcast que discute educação, mas que tem essa proposta de chegar lá para esse professor, né? São muitas vozes que precisam de espaços como esse para conversar. Sim, a gente está tentando romper as bolhas aí, não só professores, mas pais também, que são essenciais nesse processo de construção daquele cidadão que vai crescer ali na escola, né, os pais e a gestão de escola, secretarias de educação, os professores. A gente bate numa tecla aqui que a educação muitas vezes aliena muito. O professor conhece muito da própria realidade, então ele conhece ali, o professor de educação especial, ele conhece muito da educação especial, de educação infantil, muito da educação infantil, né? O professor do fundamental, muito do fundamental, mas eles acabam não juntando tudo isso porque a rotina é maçante, e às vezes por ser maçante, como eu falei agora há pouco, né, fica pesado para eles têm que cumprir as cargas horárias, têm que cumprir com as atividades, têm que cumprir com tudo aquilo, apresentar dados, apresentar para a gestão da escola, e isso acaba alienando o professor de outras funções. A gestão acontece o mesmo, porque muitas vezes precisa cobrar dados, é cobrado pela secretaria, também aliena, e a secretaria muitas vezes está lá de longe, não está na escola, não está presente, também se aliena. Então, o que a gente tenta fazer é juntar tudo isso, né, colocar alguém para assistir isso de vez em quando, para poder entender das mais diversas áreas, dos mais diversos temas. Às vezes põe lá para lavar uma louça e coloca lá para assistir, né? Porque não, eu faço isso com frequência, né, nas áreas que a gente quer aprender, quer entender, porque eu vou levar trabalho para casa.
essa é a proposta, não ser o trabalho, mas é ser algo que te enriqueça para que você veja com outros olhos, muitas vezes, alguma coisa do próprio trabalho ou do seu dia a dia. E acho que essa é a proposta. Maria José, incrível, e espero o retorno para que a gente faça a continuação disso daqui em breve. Sim, o número 2. Número 2. O nosso segundo encontro. Muito obrigado.